Oi, esse é o meu primeiro vídeo para esse canal e eu decidi gravar esse vídeo porque eu tava pesquisando no YouTube sobre insuficiência exócrina do pâncreas e depois de muitos anos, coincidentemente, eu vi alguém falar sobre tumor de Franz. Eu sou Ana Beatriz, eu tenho atualmente 22 anos e em 2013, quando eu tinha 12 para 13 anos, eu fui diagnosticada com um tumor de Franz no corpo e cauda do pâncreas. E aí eu assisti todo o relato da Mari, que com 17 anos descobriu o tumor de Franz, e pra mim foi impressionante, sabe? Porque eu nunca tinha visto ninguém falar abertamente sobre isso e trazer essa experiência, sabe? E foi muito, muito importante para que eu tomasse a atitude de também vir falar da minha experiência, justamente porque eu li muitos comentários, de pais principalmente, dizendo: meu filho tem 14, 15 anos e vai passar por essa cirurgia, tô preocupado. E na época que eu descobri o meu tumor eu tinha 12 anos. E meus pais, eles também já tiveram nessa posição de não saber o que é que ia acontecer. Então hoje eu vim relatar que isso aconteceu comigo há 10 anos e eu tô aqui pra contar a história. Então vamos lá. Então, eu vou começar falando primeiro, né, um pouco sobre como foi minha infância. Eu era uma criança que eu tinha alguns problemas já com digestão. É importante validar isso. Eu vomitava muito. Todo mês eu passava mal e vomitava com alguma coisa que eu comia. E quando eu vomitava, não era aquele vômito pouco. Era o vômito de desidratar na primeira vez já que botava pra fora. E eu vomitava 4, 5, 6 vezes. E acabava ficando muito desidratada. Meus pais, eles se preocuparam, obviamente, e me levaram para fazer um exame de imagem, mas não deu nada. Isso eu era bem pequena na época. Depois a gente meio que aceitou, né, que talvez eu tivesse aí algum problema com a digestão em si. Então, o horário da minha alimentação, ele era um pouco mais regulado. Eu não podia comer muito tarde, porque aí meus pais já pensavam que eu poderia passar mal. Mas nem sempre eu comia muito tarde. E mesmo assim continuava passando mal. Até que quando eu fui crescendo, que eu comecei a fazer algumas atividades brincando mesmo, jogando baleada, vôlei com meus primos, meus colegas de classe, eu comecei a sentir uma dor em volta do umbigo que irradiava para as costas. Era uma dor em volta do umbigo, era em volta do umbigo e ela irradiava para as costas. E eu vou mostrar onde é que era mais ou menos. Era aqui, ó. A dor, ela pegava essa região do umbigo toda e fazia assim. Ia até as costas. E essa é uma dor que era como uma furada, uma pontada, sabe? Não era uma dor que ficava. Ela dava rápido e passava rápido. Coisa de 1, 2 segundos. Daí eu tive uma anemia quando era criança, mas foi tratada. Meus pais me levaram para um médico para fazer uma ultrassom quando eu era criancinha mesmo. E essa ultrassom não deu nada. Então, acabou que ficou entendido que eu tinha algum problema ali com a digestão e eu tinha que ter cuidado, principalmente no horário que eu ia comer, para que eu não passasse mal. Quando foi em 2013, em setembro de 2013, eu tava voltando para casa da escola, eu tava muito cansada e quando eu cheguei, eu deitei direto no sofá da sala. E quando deitei, dormi. E quando acordei, eu não conseguia me mexer de tanta dor que eu tava sentindo. A dor em volta do umbigo que puxava para minhas costas tinha aparecido e dessa vez ela não tinha ido embora. Ela continuou ali. E eu fiquei muito assustada, eu chamei pela minha mãe, eu falei: ó, mãe, eu não tô conseguindo me mexer, eu tô com muita dor. E a minha mãe me deu Buscopan. Passou um tempinho, ela ficou um pouco mais controlada, mas eu fiquei me recusando a ir pro hospital. E aí a minha mãe, ela acatou meu pedido, a gente ia controlando a dor em casa, porque eu também tava com muito medo, né, de ser apendicite. Na minha escola, no mesmo ano, tinha uma menina que ela fez cirurgia de apendicite e eu tinha muito medo de cirurgia. Mal sabia, coitado, do que ia acontecer. Meu pai chegou
E eu lembro que assim que ele chegou de viagem, a gente foi direto pro hospital. Ele chegou, era de noite, no outro dia de manhã a gente já tava todo mundo no hospital. Eles tinham suspeita de apendicite, mas aí eles passaram um exame de imagem, que era ultrassom. E aí eu fui fazer ultrassom, né? Já, meu Deus, eu tô com apendicite, vou ter que fazer cirurgia. Putz, me ferrei. Lá tinha uma listinha no resultado, no laudo, né? Tinha uma listinha de todos os órgãos. E eu acho que é uma cena assim que eu nunca vou esquecer. O médico, ele saiu da salinha, ele botou assim o papel pra minha mãe pegar, e eu peguei, eu puxei o papel e peguei. E eu abri o exame. Quando eu abri o exame, tinha uma listinha dos órgãos. Aí tinha estômago ok, fígado ok, tipo, normal. E quando chegou no pâncreas, que era o último, tinha lá, nódulo de 2 centímetros. Eu não sabia o que era pâncreas. Eu tava, na verdade, começando a estudar o que era pâncreas na escola. Nódulo, eu também não sabia o que era nódulo, o significado da palavra nódulo. Então eu não sabia o que eu tinha, né? Eu muito criança pra entender. Eu dei o exame pra minha mãe. E a minha mãe, ela já me olhou com a cara de muito assustada. E eu tava muito feliz porque não era apendicite. E eu achava que por não ser apendicite eu não ia precisar fazer cirurgia. Daí o médico chamou minha mãe e falou, olha, a gente vai deixar ela de observação. E quando ele falou isso, eu fiz ué. E a minha mãe já tava com cara de choro, com cara de quem ia desabar ali mesmo. Eles me internaram, né, do que era uma observação virou internação. Eu passei uma semana nesse hospital e os médicos, na época, eram muito divergentes, assim, a opinião deles. Uns diziam uma coisa, outros diziam outra. E aqui vai o meu primeiro conselho nessa história toda. Sempre queira ouvir uma segunda opinião, tá? Tá com um problema, não confiou muito na palavra daquele médico, você tem direito a ouvir uma segunda opinião. E foi o que aconteceu comigo. O médico, ele queria fazer uma abordagem ali cirúrgica muito fácil. Ele falou que faria uma cirurgia rápida, em 40 minutos. E eu não confiei no médico. Ainda que eu fosse criança, eu escutei toda aquela história e falei que não. Que eu não acreditava no que ele estava falando. Que parecia não ser tão simples assim. Meus pais também tiveram essa mesma crença e resolveram procurar outro hospital e outros médicos aqui na cidade. E assim foi feito. A gente procurou o hospital universitário e lá eu fui muito bem acolhida por uma equipe de oncologistas maravilhosos. E até hoje, inclusive, eles me acompanham nesse longo percurso desde esse episódio. Foi constatado que eu tinha um tumor de Franks nesse período de tempo. Não sabia se ele era maligno ou benigno, mas sabia que a abordagem a ser seguida era cirúrgica. Eu não lembro se na época já tinha casos aqui na cidade de crianças com a minha idade que tinham feito essa cirurgia. Eu acho que não, mas lembro o quão foi complicado para a equipe médica na época e o quanto eles conversavam com os meus pais. Eu não participava muito dessas conversas, porque eu realmente não entendia o que estava acontecendo. E os meus pais, eles tentavam me explicar. Os médicos conversaram com meus pais que tinham algumas abordagens cirúrgicas que poderiam ser realizadas, mas que meus pais teriam que escolher. E uma dessas era ressecar todo o pâncreas, tirar o tumor, tirar o pâncreas, e a probabilidade de eu ficar diabética era na hora, né? Ou poderia ressecar parte do pâncreas com o tumor e em algum momento, né, possivelmente as funções pancreáticas elas iriam baixar, elas iriam reduzir e eu teria que ter alguns outros tratamentos ali para minha condição no momento. Não iria fazer nem quimioterapia nem radioterapia porque não adiantava, era cirúrgico mesmo. E era isso, eram as minhas opções. Meus pais, para preservar, né, essa questão de não ter diabetes, eles optaram pela ressecção parcial. Dia 10 de dezembro de 2013 eu fiz a primeira cirurgia.
Retirei o tumor, ressequei cerca de 70% do pâncreas e também 2 linfonodos. Foi isso mesmo. Só que aconteceu um probleminha. Eu tive complicações no meu pós-cirúrgico. Eu tive pneumonia, derrame pleural, eu tive infecção, coleção de bactérias no local da cirurgia e eu precisei reabrir a cirurgia com 10 dias. Então, dia 20 de dezembro, fiz outra cirurgia por conta da infecção, cirurgia de urgência. Minhas peças, elas foram para biópsia, e foi feita biópsia e imunistoquímico. Aqui tá um pouco da minha história. E tem especificações também da peça, que como eu não sou especialista na área, eu não quero falar muito disso aqui, porque cada caso é um caso. O meu caso não vai ser o mesmo que o seu. Mas se a minha experiência fizer com que você fique mais tranquilo, é isso que importa, sabe? Porque foi bem difícil. Na época a gente ficou no escuro, a gente nem sabia o que era pâncreas. Meus pais, que são meus pais, né? Que são as pessoas ali responsáveis por me dar força, por me dar explicação, no momento eles também estavam completamente perdidos. Então é normal que nesse momento você se sinta perdido, você tenha medo. E é importante também que você pergunte, que você não fique guardando a dúvida, que você confie nos médicos e que você procure uma segunda opinião se necessário. Com um mês que eu tinha feito a cirurgia mais ou menos, eu comecei a ter umas complicações na alimentação. Eu comia e corria para o banheiro para ter diarreia ou vomitava. E isso me deixou muito assustada, porque parecia muito com os sintomas que eu tinha antes. Mas agora tava vindo a diarreia também. E nesse tempo, eu não tava conseguindo me nutrir de jeito nenhum. Eu já tinha saído muito debilitada da UTI, da internação. Então, foi bem complicado. Foi uma época que eu tava abaixo do peso, que eu não tava conseguindo me nutrir, eu tava com a anemia bem ferrada. Até que retornei à médica e foi constatado a insuficiência exócrina do pâncreas. E hoje eu sou portadora de insuficiência exócrina pancreática. Atualmente, eu também sou diabética, não é diabetes nem tipo 1 nem tipo 2. A minha diabetes é decorrente à minha cirurgia. E apesar das complicações com a alimentação, de ter que ter um cuidado redobrado, da sintomática, da falta de absorção de vitaminas, por muitas vezes ter que repor essas vitaminas, eu vivo e vivo bem, tá? Então, caso vocês queiram que eu conte também um pouco mais sobre como é a condição de insuficiência pancreática exócrina, como é a minha rotina e um pouco mais também sobre essa experiência na época do câncer de pâncreas, eu posso contar aqui pra vocês. Mas o que eu queria deixar, assim, claro mesmo, é que tudo que é descoberto logo, tudo que é descoberto no início, tem cura, tá? Tem, assim, na verdade, tudo tem cura não, mas grande parte vai ter. A chance de cura é bem maior. Então, faz seus exames. Independente da sua idade, faça exames regularmente. Procure se alimentar bem, procure fazer exercícios físicos, evite álcool, evite cigarro, evite coisas que vão prejudicar a sua saúde. Se cuide, a vida, ela é muito preciosa, é muito preciosa mesmo, tem muita coisa massa para se viver. E é isso, pessoal, eu espero que meu relato sirva de ajuda para vocês. Eu agradeço muito por tudo que eu venho encontrando nos últimos tempos na internet sobre a insuficiência exócrina do pâncreas. Espero que quem esteja passando por essa condição de situação de tumor de fronte, de câncer de pâncreas ou determinados outros problemas, melhore, que fique bem e que haja muita saúde para todo mundo. Um cheiro!